Não costumo fazer transmissão ao vivo ainda, pretendo fazer muitas quando achar que tenho material, conteúdo, mas nesse momento é emergencial. Não estou preparado e tal, mas é muito sério. E eu estou falando aqui para as pessoas que têm consciência e para aquelas pessoas que confiam em mim, que acreditam em mim, porque muita gente me procura para me pedir opinião, orientação, informações, porque julgam que eu sou uma pessoa bem informada, no mínimo bem intencionada, né? Que eu não sei de tudo e aquilo que eu não sei eu procuro pesquisar antes de informar as pessoas. Recebo notícia falsa, fake, boato, tanta coisa, vou averiguar, informo as pessoas, porque eu já caí em notícia falsa, infelizmente. Mas hoje eu tenho todo o cuidado, todo o critério. Então eu sou uma pessoa que tenho minha base de fé, tenho minha base ética, tenho minha base de cultura, tenho, como que eu vou dizer, meus posicionamentos ideológicos, políticos, mas eu não deixo que isso influencie negativamente para me relacionar mal com as pessoas, tratar mal as pessoas, discriminar as pessoas, né? Enfim, agir com preconceitos, entre outros. Convivo e sou amigo de pessoas, me relaciono bem com pessoas que pensam muito diferente de mim. E geralmente meus amigos mais próximos, as pessoas que mais são próximas de mim, são as pessoas com quem eu tenho mais divergência. Por quê? A relação é profunda, o relacionamento é intenso, é profundo, não é raso, não é uma coisa que você passa pela pessoa, oi, tudo bem, boa tarde. É uma coisa que tem profundidade, ou seja, as nossas qualidades, às vezes, elas são superadas pelas nossas questões, pelas nossas manias, pelas nossas divergências, até pelos nossos pontos negativos. Isso sobressai. Até como na família, como naqueles grupos que a gente mais convive, na igreja, no trabalho. Acaba se sobressaindo, né, as imperfeições da pessoa, aquilo que incomoda. Isso é normal. Mas eu procuro conviver bem com ateus, com espíritas, com umbandistas, candomblecistas, com católicos, com todo tipo de fé que seja até contrária à minha, que entre em oposição à minha. Só que eu não deixo que isso abale os relacionamentos, até porque ninguém é melhor que ninguém. Pelo menos a religião que eu acredito, que eu procuro viver, porque também não aceito ser julgado por ninguém, porque eu procuro não julgar, ela não diz em nenhum momento que por você professar essa fé, você é melhor que os outros, superior aos outros, mais inteligente que os outros. Em nenhum momento ela fala sobre isso. Ela fala assim, que você tem que se separar, que você tem como que eu vou dizer, acredita num futuro, né, numa eternidade, etc. Mas em nenhum momento ela coloca você como melhor, como superior a ninguém. Tá entendendo? Como mais inteligente do que ninguém, como mais digno que ninguém. Acho que nenhuma religião fala isso, né? Se fala, tá errada. Então a gente tem que aprender a conviver com as diferenças. E nesse momento, não é momento de questões, você pensa assim, pensa assado, se é esquerda ou direita, católico ou espírita, candomblecista, evangélico ou protestante, sabe? Isso não vem ao caso, é classe A, classe B, classe C, classe D, trabalhador, empresário, empregado, patrão. Eu acho que nesse momento é uma questão de humanidade, de saúde pública, de consciência, de inteligência. E nós temos que estar acima de tudo isso. A humanidade já passou por diversas guerras, diversas epidemias e pandemias, com certeza. E naquele momento foram adotadas medidas, certas ou erradas. Se as medidas estão sendo adotadas hoje são exageradas, eu acho que é melhor exagerar por precaução do que pecar pela ausência, pela omissão. Não é verdade? Então, assim, eu me coloco nesse papel, né? Meu tempo, dedico meu tempo, invisto meu tempo. Por quê? Eu acho isso importante. A gente não podemos ser pessoas egoístas que só pensamos em nós mesmos. Meu próprio interesse econômico, financeiro, naquilo que me convém, naquilo que me agrada. Não, em nenhum momento. A gente tem que ser coerente, tem que ser racional. Como em qualquer relacionamento humano, muitas vezes temos que deixar de lado o nosso ego, o que a gente gosta, o que a gente pretende, o que a gente prefere, pelo bem comum, pelo bem da relação. Imagine então nesse momento uma questão de humanidade, uma questão de humanismo, né? Uma questão de consciência, de saúde pública, uma questão sanitária, mundial, universal. Precisamos ter essa consciência, independente de preferências, né? Se você tem simpatia ou antipatia por um nome, por outro, por um político, por um líder, não é o caso, não vem ao caso. O importante nesse momento é de ser responsável, porque se você contamina alguém,
e você tinha consciência que você tinha doença e que você podia evitar, inclusive, é uma questão penal, uma questão civil. Você pode pagar, ter consequências da sua responsabilidade. Quando você desrespeita uma autoridade, você pode não concordar com a lei, com aquela determinação. Só que no caso de lei não depende de você concordar, de você aceitar. Depende de você seguir, respeitar. A lei é assim. Se você não concorda, faça alguma coisa para que aquilo possa mudar. Mas enquanto aquilo é lei, é determinação, você precisa seguir. Mas como pessoas seguem as orientações dos seus líderes religiosos, dos seus líderes espirituais, das suas lideranças comunitárias, enfim, daquelas pessoas a quem você segue, quem você acredita e confia, né? Então acho que assim, nesse momento, é um momento de unidade, de todos estarem unidos no mesmo propósito, que é salvar vidas, ainda que a grande maioria das vítimas sejam idosos doentes. Significa que os idosos doentes não são pessoas importantes? Significa que a vida deles vale menos do que a de um jovem saudável? Significa que nós devemos ficar indiferentes às mortes dos idosos doentes? Ainda que fosse isso, seria um absurdo entender isso. E significa que a gente não se importa com as pessoas que estão na rua, com as pessoas que vivem em situação de rua, com quem está nos presídios, com quem está internado, quem está nos asilos, quem está nos hospitais, quem está com câncer terminal. A vida de cada um importa. Ainda que a pessoa, segundo a medicina, não tenha mais chance de sobrevivência e de cura, se ela tem chance ainda de sobreviver, estar em contato com seus familiares, com as pessoas que ela ama, para que essas pessoas possam ainda ter um pouco de convivência com ela, é direito. É direito humano, é direito à vida, é direito à dignidade. Então a gente tem que deixar de lado interesses, empatias, simpatias, antipatias. Tá entendendo? Temos que ser superiores a isso. Mas o que a gente mais está vendo nos últimos tempos é divisão, é discórdia, é ódio, é briga, é inimizade, é adversidade. E acho que não é por aí. Então a gente tem que ser pessoas sensatas, independente do grau de instrução, da classe social, da cor da pele, da raça, etnia, da religião, né, da ideologia política, do posicionamento, da profissão, do grau de instrução, da escolaridade, do que for. Somos iguais no sentido de direitos e de dignidade humana e somos diferentes nas necessidades de cada um. Óbvio. Só que, em nome da coletividade, temos que muitas vezes abrir mão daquilo que a gente prefere, daquilo que a gente gosta. Porque não está em jogo o que você prefere. Quando você tem escolha, você tem direito à escolha. Mas quando é uma coisa uniforme para a coletividade, para toda uma sociedade, pelo bem comum, para preservar vidas, tem que ficar de lado. Quem que gosta de perder dinheiro, de ficar preso em casa, de não poder se relacionar, de não poder curtir, viver, sair, se divertir, enfim. Ninguém gosta de ser privado de repente de uma hora para outra. Mas nesse caso é necessário. Você está vivo? Com saúde? Graças a Deus. Tem recursos? Graças a Deus. Se não tiver, em algum momento a situação ficar difícil para você, pede ajuda. Recorre a amigos, recorre a solidariedade, recorre a algum lugar que possa te assistir. Eu acredito que em algum momento vai surgir um socorro para quem está necessitado. Em algum momento vai surgir. Eu creio que você não vai morrer de fome. E muitas pessoas morrem de fome diariamente no mundo e nunca houve uma comoção realmente. Porque infelizmente a gente não se importa tanto com os outros enquanto aquele problema não é vivido na nossa pele. Faz parte do ser humano. O ser humano de verdade só passa a se preocupar com o outro quando ele vive o mesmo que o outro vive. Enquanto alguém está empregado e trabalhando, não tem como ela se colocar no lugar dos empregados de fato. Enquanto você tem saúde, dificilmente você vai se colocar no lugar de quem está debilitado, quem está doente. É muito difícil. Só sabe quem vive de fato. Mas no mínimo a gente tem que fazer o exercício de empatia. Tentar imaginar a dificuldade do outro, tentar se solidarizar com o outro, não minimizar o problema do outro, não menosprezar o problema do outro e tentar se colocar à disposição para ajudar. Eu acho que isso é uma atitude humana, consciente, racional, inteligente, sensata e merece aplausos. Se você pode ajudar alguém com mantimento, com dinheiro, com qualquer auxílio, com informação, com apoio, com a palavra, você já vai estar ajudando. E se você não pode ajudar, não se coloca a essa disposição, não tem esse tempo e essa iniciativa, no mínimo não atrapalhe, não prejudique, né? Não cause mais problema, confusão, desinformação, pânico, alarmismo. Não, isso não adianta, não ajuda em nada. Então assim, se cada um fizer a sua parte, no mínimo você vai estar colaborando de alguma forma. Eu acredito que
Eu tenho um pensamento positivo, embora eu seja realista, de que a gente vai passar por isso em pouco tempo. Só que esse pouco tempo é relativo. Pode ser uma semana, um mês, 2 meses. Mas eu acredito que vai ser pouco tempo se cada um fizer a sua parte. Nos privarmos de certas coisas agora, para que em breve a gente possa voltar a uma certa rotina e que a gente tire uma lição dessa pandemia, dessa situação que a gente está vivendo. Que a gente tire uma lição, que a gente aprenda a ser mais solidário, a ser mais humano, a se colocar no lugar do outro, a ser menos egoísta e de achar que a gente está sempre com razão, de que a gente está sempre certo, de que a nossa opinião é que importa, de que o outro está errado e o outro, porque pensa diferente da gente, é o nosso inimigo, é o adversário, é mortal. Não pode ser assim. Não podemos nos comportar como muitas pessoas que até hoje deram um mau exemplo. Quantos líderes mundiais levaram a população, né, dos seus países à morte, à desgraça, à miséria, ao caos. Não podemos seguir exemplos que não estão dando certo. Esse ódio, essa coisa que está sendo levantada nos últimos tempos, não está ajudando em nada. E prejudicados são todos. Eu acho que a gente tem que aprender. Aquele assunto que a gente não domina, vamos deixar para quem entende. Aquilo que a gente não sabe, mas deseja aprender, que a gente procure se informar. Eu acho que hoje em dia, no mundo globalizado, com internet, com acesso muito mais fácil para muitos, não é para todos, mas hoje em dia muito mais pessoas têm acesso à informação. Então não é desculpa de manter-se na ignorância. Eu acho que a gente tem condições de se informar, de aprender cada vez mais. O que eu posso fazer? O que eu posso tirar de lição disso? Como posso ser uma pessoa melhor? Então, assim, eu acho que a gente tem que tirar uma lição disso, né, e sair daí mais fortalecido, sendo menos apegado às coisas materiais, ao dinheiro, à vaidade, ao luxo, né, aos prazeres, às coisas fúteis, até nosso próprio corpo. Tudo isso aqui vai ser perdido, vai apodrecer, vai estragar, não vamos levar isso para sempre. Temos que cuidar da nossa saúde, com certeza, das nossas coisas, dos nossos bens, com certeza. Mas não significa que a gente tem que ser egoísta ao ponto de dar mais valor às coisas materiais do que às pessoas. Dar mais valor a um calçado que você não faça falta para você, uma roupa que você não precise tanto dela, não é indispensável, porque você tem outras, que você possa doar, né? Mas não, a gente é mais apegado ao que é nosso, a gente não quer se desfazer das coisas, sabe? Isso é muito triste. Às vezes temos que passar por certas coisas para que a gente caia na realidade, para que a gente seja mais humilde, né, e realista. Eu aprendi muita coisa pelo tempo que eu passei internado, por cirurgias, por privações, e aprendi a dar valor às coisas simples da vida, como um copo d'água, como um banho, como cortar o cabelo, como fazer a barba, como voltar a andar, ficar em pé, ver a luz do sol, ver as pessoas andando na rua. Dar valor às pequenas coisas da vida. Eu aprendi muita coisa porque eu passei por sofrimentos. Só que muitas pessoas não vão aprender nem no sofrimento. Vão insistir, vão continuar sendo egoístas, olhando para os seus próprios umbigos, seus próprios interesses, defendendo só aquilo que ela acredita, que ela acha que é certo, ignorando e desprezando a dor do outro, a opinião do outro, né, o direito do outro. Então, assim, é um momento muito difícil. E eu acredito que a solidariedade pode salvar muita gente, muitas vidas. A fé, em primeiro lugar, eu acredito sim, mas a fé sem obras é morta. A própria Bíblia ensina isso. Se você acredita, mas não faz nada, de que vai adiantar? Então a gente tem que ser consciente, um ajudar o outro. Procuremos seguir os exemplos, os bons exemplos das pessoas que fizeram o bem, que pregaram a paz, que pregaram o amor e que fizeram de fato alguma coisa pelo próximo, que se doaram o seu tempo, né? Então, assim, só discurso não adianta, temos que agir na prática. Então, que cada um possa fazer a sua parte. Eu acredito que cada um fazendo um pouquinho, em pouco tempo nós vamos passar por isso. E se alguém precisar de mim de alguma forma que eu possa ajudar, mesmo tendo que, no momento, não poder sair às ruas, evitar aglomerações, eu acredito que muita coisa a gente pode ajudar um ao outro. Então, assim, eu agradeço pela atenção de quem assistiu, de quem está assistindo, de quem vai compartilhar. Porque eu estou abrindo mão muitas vezes do que eu penso, do que eu gostaria, do que eu prefiro, do que eu acredito até às vezes, né, como ideal, pelo bem comum, pela paz, pelo entendimento, pela harmonia, né, e pelos bons relacionamentos. Que, como um amigo meu diz, a gente deve não fechar portas. Eu tenho uma grande divergência com essa pessoa, mas eu posso vir a precisar dela e ela de mim um dia. Então que essas divergências entre nós não sejam suficientes para nos afastar, nos separar e nos tornar inimigos uns dos outros, porque ninguém ganha com isso.
Então é isso que eu queria deixar, essa mensagem, esse recado. E às vezes a indignação fala muito alto, a emoção, eu tive que me conter aqui em vários momentos, porque eu sou uma pessoa que às vezes pode ser considerada séria demais, ou às vezes grossa, ou às vezes dura demais nas palavras. Mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que eu me considero no mínimo humano, no mínimo emocional, emotivo, temperamental, mas procuro ser verdadeiro, transparente, né? E procuro aprender os meus erros e procuro reconhecer meus erros. Embora nem sempre seja fácil e nem sempre a gente reconhece. Eu tenho que reconhecer porque nós somos irmãos. Se não somos irmãos na fé, se não somos irmãos de sangue de uma forma direta, somos todos seres humanos, pessoas que habitam no mesmo universo, no mesmo planeta, e uns dependem dos outros, sim, de forma direta ou indireta. Então, quando a gente entende isso com humildade, a gente aprende a valorizar as pequenas coisas e a não se apegar às coisas que não são essenciais na nossa vida. Então, desejo que Deus abençoe a todos, que cada um possa fazer sua parte, e o principal é olharmos para nós mesmos, o que nós podemos melhorar como pessoas, o que podemos ajudar o próximo e pelo menos, né, não atrapalhar, né, não interferir, né, no bom andamento das coisas que estão andando, ainda que a gente não concorde com tudo, mas nós precisamos entender que é momento de unidade, é momento de união, de solidariedade, de pregar e praticar o amor, que tantos falam, mas não praticam. Então que Deus abençoe a todos, e se precisar de mim, quem sabe, né, quem me conhece, pode me procurar e sabe que eu sempre estou disposto, nem sempre com bom humor às vezes, mas isso faz parte. Mas sempre eu estou disposto a refletir e a me colocar no lugar do outro e abrir mão daquilo que eu prefiro naquele momento, daquilo que eu gostaria de estar fazendo naquele momento, para ficar com a consciência tranquila de que eu estou fazendo a minha parte enquanto ser humano.